Fala galera! No vídeo de hoje nós iremos comentar sobre o livro de Apocalipse. Então, caso você tenha algo para dizer sobre este livro, deixe aqui nos comentários para que possamos aprender juntos. É sempre bom lembrar que nós somos uma célula de jovens e adolescentes, então não somos profissionais, mas estudamos a palavra de Deus com muito amor. Então, já deixa aquele seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bora lá? Eu tenho umas coisas aqui pra falar. A introdução do livro, como a gente sempre faz quando vai começar um livro. Então me perdoe porque eu vou falar muito, assim, né? A câmera não para de cair. Se cair, enfim. Então tá, vamos lá. Apocalipse. Enfim. O autor, eu vou ler aqui. É de grande consenso entre os estudiosos que o autor do livro de Apocalipse foi o apóstolo João. O apóstolo João teve de passar por grandes sofrimentos por sua fé em Cristo, e de acordo com a tradição da igreja primitiva, ele foi preso, torturado e exilado numa pequena ilha chamada Patmos por vários anos. Por causa da sua perseverança na fé, ele pôde nos revelar essa incrível visão do Senhor Jesus Cristo, aquele que é, que era e que há de vir. Bom, é considerado assim. Normalmente os estudiosos falam que o autor do livro é Jesus Cristo e que o escritor é João. Tipo, João só escreveu lá o que Cristo revelou para ele. Tanto é que tá lá em Apocalipse 1:1. Vou ler aqui para vocês, né, para ficar... Neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu a revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Enfim, entre várias outras coisas que a gente vai ver. Voltando aqui para o início, ele foi escrito entre 70 e 95 depois de Cristo. E o propósito dele. Tá, eu vou ler aqui umas curiosidades que eu coloquei antes de ler o propósito. Enfim. Como eu disse, bastante coisa para falar. Continuando. Eu tenho certeza que você já ouviu alguém falar que tem medo de ler o livro de Apocalipse. E eu tenho certeza que isso muitas das vezes é dado ao fato de que, como diziam os estudiosos, esse livro tem uma linguagem mais diferente dos demais. Ele tem uma linguagem apocalíptica, né? Já condiz com o nome do livro. Um dos grandes mitos que muitos acreditam é que em Apocalipse fala o ano em que Jesus vai voltar. Então, isso é mito. Então, se você achar que vai ler Apocalipse e vai descobrir o ano que Jesus vai voltar, a gente nem vai. Nem vai. Já ajoelha e pede perdão. A cara da Déia é tudo. Pois é. Se a pessoa saber qual é a data, já tá no lucro. E perde a graça também, porque a graça é você não saber o dia. Não sei o dia nem a hora, mas eu sei que ele vem. Nem Jesus sabe, nos evangelhos fala, nem eu sei, mas só quem sabe é meu pai. Velho, tipo... Nem o próprio filho sabe, tem um monte de gente tentando adivinhar. Gente. Mas enfim. Existem... Tá, essa parte aqui eu vou ler depois. Bora aqui pro propósito do livro. O apóstolo Paulo escreveu este livro para divulgar a revelação que teve de Jesus Cristo e a intensa guerra espiritual que a igreja iria enfrentar antes da vitória final de Cristo sobre os inimigos. A revelação do apóstolo João contém muitas figuras e símbolos para nos ajudar a entender os diferentes e incríveis acontecimentos espirituais que ele viu. Foi o que a Clarinha disse lá, a gente não tem nem palavras o suficiente para descrever o que tá por vir, né? É divino, literalmente, não tem como descrever. Enfim, vamos lá. João não traçou um gráfico do futuro. Ele deu coragem aos cristãos perseguidos, mostrando que seus sofrimentos não eram em vão. A palavra trono é utilizada 45 vezes para enfatizar que Deus está governando toda a história humana e está usando todas as forças do mal, as consequências do pecado e até mesmo o sofrimento dos seus santos para promover sua vitória final e completa sobre seus inimigos. O dragão, Satanás no caso, está desesperado para impedir os propósitos de Deus e usa seus limitados poderes e autoridade para enganar e desencorajar aqueles quanto aos propósitos de Deus. Isso a gente vai ver no decorrer do livro. O negócio do dragão ali, que eu tenho certeza que a gente ficou boiando. Mas enfim.
O livro de Apocalipse revela Jesus Cristo como aquele que tudo sabe e tudo vê, e como o Cordeiro Todo-Poderoso de Deus, que venceu Satanás por meio da cruz. Neste exato momento, Cristo cuida, protege, instrui e desafia seus seguidores, e no futuro virá novamente para julgar Satanás e seus aliados e para decretar sua vitória final e recompensar o povo de Deus. João dá esse vislumbre do futuro para assegurar os cristãos de que, mesmo estando em tempos de sofrimento, nós não temos nada a temer. O Senhor Deus Onipotente reina, e o grande dia está próximo, o dia quando seus santos fiéis irão reinar e governar com ele. Eu vi um vídeo aí que fala que o principal propósito do livro de Apocalipse é dar esperança. É mostrar que, por meio de Cristo, nós podemos alcançar a salvação e ter vida eterna. Que nada disso vai ser em vão. Mas, enfim, o que eu ia falar depois que eu até tinha parado aqui, é que existem diversas maneiras de interpretar o livro de Apocalipse. Esse livro é um tanto mais complexo, por isso que eu vou ler aqui. Isso daqui, eu tive que fazer um estudo de misericórdia. Mas, enfim. Existem diversas maneiras de interpretar o livro de Apocalipse. Porém, existem 4 escolas principais que tratam desse tema. E elas são... Deixa eu pegar aqui. Enfim, as principais que tratam desse tema. A pretérita crê que as profecias de Apocalipse já se cumpriram. A futurista, que sustenta que o livro contém um prognóstico da história universal. A histórica, que vê os acontecimentos do livro como descrições simbólicas da história da igreja, desde a época do Novo Testamento até o final dos tempos. A eclética, ou idealista, que firma-se nos princípios espirituais do livro e não dogmatiza sobre detalhes das visões mais misteriosas. Essa escola crê que há 3 classes de passagens no Apocalipse. As que são muito claras em seu ensino espiritual, as que são misteriosas, mas que contêm elementos da verdade e são instrutivas, e as que são tão ocultas que se torna inútil, com o nosso conhecimento atual, dar-lhes interpretações finais, sabe? Tipo, algo concreto, assim. É provável que algumas profecias contenham 2 elementos, o próximo e o distante. O primeiro se refere especialmente a eventos durante a época de João ou pouco depois. O último trata de acontecimentos dos tempos vindouros. É isso, gente. Vamos começar, então. Só para ler aqui, que na minha Bíblia já tem meio que separado as 4 visões. Em Apocalipse, João vai falar de 4 visões. E aí já tem separado aqui na minha Bíblia onde está o quê. E a gente está lendo a introdução que ele dá é do versículo 1 até o versículo 8 do capítulo 1. E a primeira visão começa a partir do versículo 9 do 1º capítulo e vai até o final do 3º capítulo. Aí, a partir do 3º capítulo, do 4 ao 16, é a segunda, do 17 ao 20, é a terceira, do 21 até o 22, do versículo 5, é a quarta, quer dizer, e depois é só o comentário final dele. Mas, enfim, vamos começar lá com o capítulo 1. Não, essa parte aqui tá de boa. Enfim, vocês têm alguma coisa pra comentar do início ali que ele fala? Da introduçãozinha ali? Até o 8? Tá me ouvindo? Sim, pode comentar. Depois eu comento. Bem básico que eu anotei. Eu anotei só no versículo 3, que eu achei muito interessante. Que fala: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. E aí eu anotei, então, que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. E bem-aventurado, nossa, a gente sempre vê isso na Bíblia. Bem-aventurado é aquele que desfruta de bem-aventuranças, aquele que desfruta da graça do Espírito. E nessa vida e numa vida após a morte. Então, é uma graça do Espírito eterna.
Então, bem-aventurado aquele que pega essa palavra, que vai ser lida agora. Olha a introdução. Bem-aventurado vai ser aquele que vai pegar essa palavra, vai ler essa palavra, vai ouvir essa palavra, vai ouvir o que Deus quer falar sobre essa palavra e vai guardar essa palavra, sabe? Tipo, às vezes a gente só lê, às vezes a gente só ouve, às vezes a gente só guarda. Sei lá, pra não ter isso. Sim, tipo, eu tinha anotado até porque na minha aqui tá escrito assim, ó. Felizes aqueles. Uma parte assim, já o finalzinho. Felizes aqueles que ouvem as palavras dessa mensagem profética e obedecem ao que está escrito nesse livro. Porque é o que a Dea falou, a gente tem que guardar e obedecer, entendeu? Tipo, não basta ter conhecimento, mas não praticar. Gente, tem algo para comentar? Pode comentando aí. Posso falar rapidinho? Pode falar rápido. Não, fala. É que o meu não era uma coisa necessária que eu ia falar, mas enfim. Enfim, eu queria só... É meio difícil eu falar, eu não sei vocês, mas é meio difícil, eu achei meio difícil comentar sobre Apocalipse, porque eu acho uma coisa muito completa. Ele, por si só, ele descreve tão bem. João, ele descreve tão os detalhes, ele descreve tão... Sim, perfeito, que é difícil de comentar. Mas eu grifei quase o livro inteiro, mas enfim. Tem uma parte que eu deixei em destaque mesmo, que é a partir da parte B do versículo 5, que tá assim, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, que é seu Pai. A ele a glória e poder para todo sempre. Amém. Cara, isso é incrível. Meu, é muito... Os detalhes, sabe? Os detalhes de como Deus, ele faz os planos, sempre pensando no melhor pra gente. Sempre, e nos fez reis e sacerdotes para Deus. Meu, perfeito. É incrível, eu amei, assim. Começar a ler Apocalipse pra mim foi incrível. Sim. Rafa, o que você ia comentar? Bom, eu ia comentar, tipo assim, que, na verdade, só, tipo, soltar no ar uma constatação, que até a Duda tinha falado, que ela tinha falado aqui até no começo, né, tipo, nem Jesus sabe que dia Deus vai voltar, e, tipo, isso é um fato. Nem Jesus sabe o dia que ele vai voltar. E aqui no Apocalipse 1:1 fala assim, ó, neste livro estão escritas as coisas que Jesus Cristo revelou. Deus lhe deu essa revelação para mostrar aos seus servos. E essa parte, Deus lhe deu essa revelação, muita gente, tipo, usa para meio que desmerecer Jesus, sabe? Tipo, pô, ele não é Deus, ele deveria saber dessas coisas, sabe? E isso é uma coisa completamente errada, ao meu ponto de vista, né? Muita gente, tipo, usa esses argumentos, sabe? Tipo, nossa, ele é Deus, eu não sabia. Nossa, Deus teve que revelar para ele. Ele era mesmo santo, Nossa, essas sabe? pessoas, eu tenho certeza que é parente daquele povo que tá dizendo, desce daí, Jesus, desce da cruz. O bando de... Ai, gente. Heresia, não vem com essa não, hein? Pelo amor de Deus. Vocês viram com essa, a gente vai orar pra Deus tacar fogo. Ô, gente, eu tô travando pra vocês? Tá normal. Pra mim Tá de boa, obrigada. Tá, ó, a gente vai começar a falar sobre as 7 igrejas. Então, a primeira visão, ele vai falar sobre isso. E aí eu preciso falar aqui pra vocês, explicar uma coisinha aqui que tem aqui. Aqui tem até um mapa falando assim, depois a gente vai ler o nome delas, mas eu vou só falar aqui, ó, rapidinho. As igrejas de 7 cidades receberam uma carta apocalíptica do Senhor por meio do apóstolo João. Por meio de recomendação, repreensão e advertência, o povo de Deus foi alertado a permanecer fiel na adversidade. Essas igrejas tiveram um papel significativo para o crescimento da igreja cristã na Ásia Menor, por causa de suas localizações no centro de uma rota de transporte que ligavam diferentes partes da região. Ou seja, a igreja, tipo, expandiu assim por causa dessas 7 igrejas. Então, 7
Nossa, tudo se interliga e é incrível. Deus planeja tudo assim que a gente fica chocado quando vai descobrir. Uma coisa que eu coloquei aqui no versículo 5, que até foi um pouquinho antes do que a Duda leu. Não, na verdade, eu acho que ela leu, né? É verdade, ela leu isso. Mas, enfim. Que ele fala assim: ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Então, gente, foi aquilo que eu tinha falado mais cedo, que a gente tem que ter certeza que Deus está governando tudo. Tanto é que a palavra trono é usada 45 vezes para mostrar que Deus está no controle de todas as coisas. Né? Então, a gente tem que crer que tudo posso naquele que me fortalece. Eu anotei um negócio. Gente, tudo que eu anoto é bobo, desculpa. Mas eu anotei um negócio no versículo 4, sim. Porque eu fiquei, o que é isto? Me explica. Que fala do... Cadê, gente? Deixa eu achar. Minha visão aqui. Lá no finalzinho, que fala, né? Da parte daquele que era e há de vir, e da dos 7 espíritos que estão diante de seu trono. Aí 7 espíritos que estão diante de seu trono. E aí eu fui ver, né? E aí, esses 7 espíritos são citados 4 vezes. Aqui, no 4, no 3:1, no 4:5 e no 5:6. E no 4:5, esses 7 espíritos são definidos como lâmpadas. Nossa, muito... Aí eu fui procurar, né? E aí, deixa eu ver aqui na minha outra matéria do caderno, tô procurando muita folha. Mas aí, esses 7 espíritos, eles são exatamente, tipo assim, o 7, tipo, ele pode significar plenitude. Ele significa, tipo, algo total, algo completo, que é completo por si só. Então, esses 7 espíritos, eles, pelo menos é o que os estudiosos falam, que ele quer dizer, é tipo uma linguagem, né, simbólica, porque o Apocalipse é muito simbólico, para falar sobre o Espírito Santo. Então, esses 7 espíritos, eles querem dizer o Espírito Santo. Então, por isso que, tipo assim, o livro de Apocalipse fala muito sobre 777. 7 caixas de ouro, 7 não sei o quê. Inclusive, ele fala 7 bem-aventuranças. A gente acabou de falar aqui, bem-aventurado é aquele. Ele fala bem-aventurado é aquele 7 vezes. Aqui, no capítulo 14, no versículo 13, no capítulo 16, no versículo 15, no capítulo 19, do versículo 9, no capítulo 20, versículo 6, capítulo 22, versículo 7, capítulo 22, versículo 14. Fala 7 vezes de bem-aventuranças. Então, tipo, quer dizer, porque até isso é um pouco, porque sempre quando a gente vê graça e paz do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando Paulo fala com as igrejas, quando ele começa uma carta, e aqui ele começa o quê? Então, graça da parte de quem? Daquele que era e há de vir, dos 7 espíritos que estão no trono de Deus, e no versículo 5 ele continua, da parte de Jesus Cristo. Porque, tipo, tem gente que fala que esses 7 espíritos são 7 anjos. Tem gente que fala que esses 7 espíritos são arcanjos. São, sabe, seres superiores aos anjos. Mas falando nessa teoria aí desses seres, ele tem uma referência muito forte dos 7 dias que Deus usou para criar o mundo. Sim, tá tudo interligado. O 7 não é só no Apocalipse, é na Bíblia toda. Tem simbologia, numerologia pela Bíblia toda. Desde o Antigo É sempre 7 e 10, repare. Até porque o verbo estava no início, no meio e no fim. Tchau, pegou? Sim. Então, tipo, só isso mesmo que eu anotei. Que fala que... Como é, gente? Que fala isso, que os 7 espíritos são o Espírito Santo, porque eu fiquei um pouco curiosa, aí eu fui pesquisar. Nossa, isso é pesado demais, cara. Eu anotei o 7, né? Porque... Pode falar, Rafa. Não, pode falar. O meu é mais pra frente. Não, eu ia falar que
eu anotei tudo aqui, né? Mas o 7 eu vou ler aqui, porque eu lembrei daquele hino lá. E ele vem, e ele vem. Eu até mandei no grupo. Soltando pelos montes. Enfim, ó, olhem. Ele vem com as nuvens. Todos o verão. Até mesmo os que atravessaram, até mesmo os que o atravessaram com a lança. Todos os povos do mundo chorarão por causa dele. Certamente será assim. Amém. E tipo, você tem noção que todo mundo vai ver aquele que te perseguiu por causa do evangelho, aquele que quem crucificou Jesus vai ver. Então, mano. E o 8? Que oração é essa? E o Isso é 8? uma oração. O 8, gente, vocês nem sabem, eu passei o dia cantando louvor que fala isso. É aquele lá. Tu és o alfa e ômega, início e fim, tudo pra mim. Gente, muito lindo, muito lindo. Grifei Eu tanto tenho que eu vou passar a página. Gente, Eu se a peguei o pessoa lápis. fala isso numa oração. Tá, gente, eu vou ler aqui o 8 pra vocês verem. A gente já falou, mas eu vou ler. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que é, que era e que há de vir. Esse versículo, cara, tem... tá no meu coração, entendeu? Não tem nem o que eu dizer. Ele já explica por si só. Rafa, pode falar aí que eu te cortei aquela hora. Não, relaxa, não me cortou, não. Boa ideia, o seu áudio ficou um pouco abafado. Daí? Enfim, mas hoje. Daí caiu, eu acho. Ok, Ela tá, tipo assim, vamos lá. Aqui no versículo 5, caso, tipo, você tem dúvida se Deus vai voltar, se Jesus vai voltar para buscar a gente, se Jesus, tipo, vai cumprir suas palavras, suas promessas. Primeiro que não era para ter essa dúvida, mas se você tem essa dúvida, Apocalipse ele vai responder e vai te mostrar que você não precisa ter essa dúvida. E o primeiro indício disso é aqui no versículo 5, né, que Jesus, que fala assim, né? E da parte de Jesus Cristo, as testemunhas fiel, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro. Então fala aqui, ele é o primeiro filho que foi ressuscitado. Então, se ele é o primeiro, tem um segundo. Entendeu? Pegou? E aqui fala, Cadê? Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado e governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos pecados. Então, é isso. Se tem mais, talvez seja 7. Exato. Posso falar rapidinho? Pode? De novo, eu tô faladeira hoje. A gente leu o versículo 8, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Gente, isso aqui é uma coisa muito louca. Porque, né, alfa e ômega, primeira e última letra do alfabeto grego. E, só que, tipo, se ele já queria dizer alfa e ômega como o primeiro e o último, para que falar alfa e o ômega e o início e o fim? Meu pai tem uma mensagem que, inclusive, quando eu leio, eu até perguntei para ele sobre, ele me confirmou que quando João quis dizer isso, quando o próprio Deus falou isso, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. O que ele quis dizer era que ele é o Deus que ele não se limita. Ele é o Deus que ele criou a eternidade. Então, por exemplo, ele é o alfa e o ômega. Ele é o primeiro e o último. Mas ele também é o início e o fim. Independente se você está no fim da sua história, independente se você acha que acabou ali, Deus pode pegar o seu final e do seu final fazer um começo, entende? Deus, ele trabalha com o tempo de uma forma única. Só ele consegue fazer isso. Meu pai até falou assim, Deus, ele é atemporal, né? Ele, tipo, cara, ele é incrível. Então, ele pode, do seu final, te dar um começo. Porque ele é o próprio tempo.
ele é o Pai da eternidade. Então, esse versículo é totalmente completo. É incrível. Nossa, você falou tudo. Tipo, pesado, cara. Ai, velho. Até que ele fala aqui que ele era e que ele há de vir. É o mesmo e não mudou. Deus é o mesmo do início ao fim. De Gênesis a Apocalipse, o evangelho continua o mesmo e Cristo também. Nossa, gente, falar nisso, esses dias, inclusive, acho que foi antes de ontem, eu tava vendo uns vídeos de pregação e tal, e vi um vídeo, né, porque no YouTube é cheio desses vídeos, né, final do mundo, como vai ser o final, aquelas coisas. Aí eu vi um vídeo que, assim, na capa do vídeo, né, tava escrito assim: Deus criou o mundo. E quem criou Deus? Então, tipo, esse vídeo tava meio que querendo, né, explicar como que, sabe, como que Deus foi criado. E eu falei, meu Deus, que absurdo. E, tipo, sabe, eu comecei a pensar. Eu sinto que, tipo, foi Deus falando comigo, sabe? Que o ser humano é muito limitado. Às vezes a gente até peca por causa disso, porque a gente é limitado. A gente pergunta, nossa, meu Deus, mas por quê? Tem que ter um porquê. E Deus fala, não, comigo não tem que ter porquê, eu não tenho explicação, você não tem que me entender, você é limitado, eu não. Então, tipo, sabe, tipo assim, há muitos anos atrás, quando eu não era da igreja, eu cheguei, tipo, ter esse pensamento. Se Deus criou a gente, quem criou Deus? Porque tem que ter um início. Deus não existe assim a vida inteira. Tudo teve que, sabe, tem um início. Mas, tipo, hoje eu entendo, sabe, que o ser humano é limitado. O ser humano, pra ele, tipo, tem que ter nascimento e morte. Esse é o ciclo da vida, nascer e morrer. É isso. Só que não, a gente tem que entender que, tipo, Deus é sem explicação. Ele não se explica. É algo complexo, é algo perfeito, é uma divindade que a gente não consegue explicar. É fora do nosso entendimento, sabe? Então é só isso que eu queria falar mesmo. Falando nisso, uma das perguntas que mais percorre por aí era aquela lá. Se Caim matou Abel e fugiu e se casou, com quem foi que se casou? Se só tinha Adão e Eva e o Simão. Isso aí é história, hein? Meu Deus do céu. Eu fiz essa pergunta pro meu pai. E ele foi me explicar e eu fiquei assim, hã? Gente, isso é muito história. Eu não entendi. Eu não entendi, mas é muita história. E aproveitando que a Giovana estava falando, ela falou que a gente tem a nossa lei da vida, né? Que tudo tem que nascer e morrer. Só que a gente tem a nossa lei da vida porque ele nos deu a vida. Se a gente entender isso, já acabou. Exatamente. Isso, quando ela falou, me lembrou, eu não sei quem é do segundo DM vai saber, o que o Gilmar disse de criar e criar. Nossa. Mano, sim, que a Giovana falou, gente. Acho que todo mundo já pensou, mano, quem que criou Deus? Tipo, principalmente criança, sabe? Com certeza alguma criança já perguntou pra você também. E, tipo, Sim. é uma coisa assim que eu sempre penso. E esse negócio, que foi tudo que a Giovana falou, esse negócio da gente vir de uma outra pessoa, dessa outra pessoa vir de outra pessoa, de sempre ter essa hereditariedade, foi o Senhor que criou. Mas só porque ele criou essa hereditariedade não significa que ele teve um antes. Não, foi ele que criou. Essa é a nossa realidade. E, mano, a gente é muito limitado. Pra falar de Deus, a gente não tem nem noção. Eu acredito que a gente sabe, assim, uma pequena parte sobre Deus, porque ele é algo tão complexo, tão grande, que é fora do nosso entendimento, sabe? Da nossa consciência. Assim, Ele criou esse sistema aí, claro, que você falou, sendo que pra ele talvez seja um outro diferente. E criou o nosso assim, e a gente botou na cabeça que é assim. Sim, gente, eu lembro que faz um tempo também, eu já li Apocalipse inteiro, né? É a segunda vez que eu leio ele. E, tipo, gente, nossa, o que eu fiz na minha vida? Eu fui inventar de ler Apocalipse primeiro de Gênesis. Primeiro que tudo, eu falei, nossa, vou ler Apocalipse, esse enigma que todo mundo fala. Vou ler, não tô nem aí. Gente, surgiu tantas perguntas na minha cabeça que, em vez de eu me santificar mais, eu fiz pecar, gente. Eu fiquei, nossa, mas por que disso? Ah, mas será isso? Ah, que não sei o quê. Gente, Apocalipse literalmente é um livro, assim... É igual a Duda disse, né? Ele já se explica por si só, mas tem coisas que são muito complexas, sabe? Ele se explica, porém, como a gente disse, como a gente é limitado, a gente fica, meu Deus, mas como vai ser? Nossa, gente, é muito doido. Gente, é tipo você tentar aprender uma coisa de matemática.
tem várias coisas ocultas no livro de Apocalipse, sabe? Sim, e se eu não me Nossa, engano, tem uma parte em Apocalipse, se eu não me engano, gente, porque faz um tempinho que eu já li, mas tem uma parte em Apocalipse que, se eu não me engano, Jesus, né, o anjo mostrou algo pra João e ele falou que não era pra João escrever, sabe? Então, tipo, a gente só vai ver no dia. Mas João viu algo, porém ele não pôde escrever. Nossa, gente, fiquei tão curiosa. Meu Deus do céu. Sim, exato. eu também. Nossa, eu já tô, entendeu? Eu nem li, já tô. Mas isso gente. que Peraí, rapidinho, vou falar bem rapidinho. Tem coisas, assim, que, como eu já disse, a gente é muito limitado, a gente não tem noção das coisas. Então, com certeza, aqui é só pra gente ter uma noção por cima de Apocalipse. Mas não é todas as dúvidas que a gente vai conseguir tirar. Tem coisa que é só você e o Espírito Santo. Tem coisa que, mesmo se a gente tentar explicar, e, sabe, com palavras são muito poucas, como todo mundo tá falando aqui. Porque isso é algo muito complexo. E tem mistério. Tem coisa que a gente não sabe, que a gente simplesmente não sabe, não tem que saber. E a gente precisa aceitar que nem tudo a gente precisa saber um porquê, sabe? Tem coisa que a gente só vai descobrir lá na glória, que é o mistério do Senhor. Então, eu sei que dá uma curiosidade, assim, para entender, meu Deus, que a cabeça quebra, você quer entender, mas a gente também tem que entender que tem coisa que não é pra gente entender, sabe? A gente só pede fé, só ora e pede fé para crer e para o Senhor e nos dando fé. Mas igual a Déia sempre fala, né, que eu não canso de falar essa frase da Déia, que ela sempre fala que o contrário de fé não é dúvida, mas é incredulidade. Então, se a gente tiver fé, a gente pode ter dúvida, não é pecado, tudo bem. Então, assim, a gente precisa orar, principalmente agora, orar muito mais, pedir pro Senhor nos dar fé, porque isso daqui, gente, é coisa assim, ó, surreal. Pelo amor de Deus. Tem coisa que eu acho que se a gente descobrir, a nossa cabeça explode. A gente não entende nada. Exato. O que a gente tinha falado, que a gente tá falando aqui de ter dúvidas e afins, às vezes quando eu tinha essas dúvidas eu ficava, Gabriele, o que você tá fazendo da sua vida? Quem é você pra questionar Deus? Também ficava Pra questionar assim, a meu existência Deus do céu. que você sabe que tá na sua vida. Tipo, às vezes, mas é isso que a Clarinha disse, tem coisa que eu tinha dúvida, mas o Espírito Santo tirou essa dúvida e eu não sei explicar, porque não existem palavras o suficiente, não posso inventar palavras, tanto é que as línguas estranhas, a gente tá falando com o Espírito Santo, e não é porque a gente quer falar, não, é porque não tem palavras humanas que descrevam o que a gente tá sentindo. Foge do nosso raciocínio. Mas é isso que a Clarinha disse, gente. Relaxa que um dia todas as dúvidas serão tiradas, entendeu? Amém. Eis que o dia é chegado, igreja. Amém. Isso que logo vem. Sobre o que a Juliana falou dela ter começado de Apocalipse e acabando de ter mais dúvidas, a Bíblia, ela é completa, né, cara? Tipo, ela é extremamente completa. Igual, eu tô falando isso desde a hora que eu comecei a ler, eu tô com isso na minha cabeça, que a Bíblia, ela é completíssima. Igual a Gabi começou a falar e não acabou nem terminando, sobre o criou e o criou, né? Meu, tipo, ela é muito completa. Tem coisas que a gente só... que é um detalhezinho, gente. Uma letra, só que mudou todo o sentido. Cara, Deus, ele consegue criar através do nada. Ele criou do nada, sem matéria-prima, sem nada. Ele criou. Meu, é muito louco isso. Perfeito. Meu Deus. Pra quem não sabe, pra quem tá boiando aí, criar é justamente isso que a Duda disse. Criar com E é criar do absoluto nada. A gente, seres humanos, nós só criamos com o I, porque nós criamos de algo que já foi inventado. Tanto é que todos os nossos conhecimentos são baseados em algo que nós já ouvimos, vemos, tudo. Tipo, a gente só tá aqui falando, discutindo sobre a Bíblia porque Deus nos deu o conhecimento. Porque se não fosse, a gente não ia ter nada. Né? Então, Sim, é Deus com as 7 estrelas lá. Ô, gente, rapidinho, eu tenho uma pergunta aqui. Já vai dar 10h50, a gente tá, tipo, no começo do primeiro capítulo e ainda tem o segundo. Vocês vão querer continuar ou a gente encerra? E aí continua o segundo depois? Então, eu ia comentar isso agora com vocês.
Eu acho que tipo, vai ficar muito tarde se a gente for correr a comentar o segundo, e não vale a pena começar a comentar o segundo e Então. acabar na metade, sabe? Porque, sei lá, vai demorar pelo menos mais 1 hora o segundo. Então, se vocês quiserem, a gente comenta um hoje e o segundo Eu ainda na tenho reunião que vem. bastante coisa para comentar do 1, então vocês Sim. tem até uma tabela aqui que eu vou ler Mas para também, vocês. caso vocês estejam no gás, se quiserem ir também é com vocês. Vocês onde estão ouvindo. Gente, pelo amor de Deus, primeiro capítulo a gente já tá assim, né? Ô, Rafa, ideia, Clarinha aí, o que vocês acham da gente ver um dia para marcar, para fazer, para continuar esse, porque ou continuar na próxima mesmo, porque senão vai atrapalhar todo o calendário, né? Se for continuar na próxima. É que depende do horário da galera também. Ou então a gente vai ter que deixar um capítulo por reunião. Mas não sei. Bora a segunda. Sabe o que a gente pode fazer? Gente, vamos fazer assim, vamos deixar essa reunião só o capítulo 1 e depois a gente resolve isso, beleza? A gente manda no grupo. Gostei. Mas enfim, tá. Então, continuando com o capítulo 1, vamos lá. Aí, aqui, nessa do 9 ali, ele já começa dando um conselho, assim, tipo, um murro na nossa cara do que a gente tem que fazer, entendeu? Que é aqui, vou ler pra vocês. Enfim, ele se apresenta e tal. Tomo parte com vocês no reino e também em aguentar o sofrimento com paciência. Então a gente não tem só que aguentar, mas tem que ter paciência também. Eu sei que é difícil, às vezes a gente tá ali passando pela prova, a gente não dá glória a Deus não, a gente grita. Aí tem hora que quer socar a cara do irmão do lado, mas tem que ter paciência, tem que dar glória a Deus, tem que ser que nem Lázaro, vou passando pela glória, dando glória a Deus, glória a Deus. É isso aí. Sim, vocês me suportando. Por favor, me suportem. Por favor. Eu lembro desse versículo que eu... Muito bom. Ai, gente. Mas aí Caiu pra mim, não vi nada. foi que Paulo disse, por favor, me suportem. Com ponto de exclamação no final. Depois eu mando esse versículo pra vocês. Eu da vida. Eu mandei até no grupo dos da DM, mas enfim. Aí continuando, ele começa lá com a revelação, a já explicar e tal. No dia do Senhor fui dominado pelo Espírito Santo e foi continuando. Gente, vocês viram a comparação? Ele já começou dando símbolos, assim, de coisas que vão só lá pra frente. Por exemplo, aqui que ele falou, fui dominado pelo o Espírito de Deus e ouvi atrás de mim uma voz forte como o som de uma trombeta. Ele tá dando um exemplo e até no exemplo ele já usa o contexto todo. Gente, tá vendo? Tudo se conecta aqui. Pode falar, Deia. Calma aí, gente, eu tive uma queda. Mas enfim, rapidinho. Enfim. Sempre quando eu começo a falar, eu falo isso, coisa chata. Mas então, ela tem esse negócio da ilha de Patmos, né? Não sabia, mas a ilha de Patmos, mano, ela era uma ilha que ela era tipo assim, uma ilha prisão. Porque ela era uma ilha para pessoas, tipo assim, ela era específica apenas para aquilo, para pessoas que iam lá e iam ficar presas pelos romanos e tal. E aí, tipo, Patmos significa mortal. Exatamente por causa do lugar e tudo mais. E aí, não sei porque eu não tenho isso, mas quis dizer assim, né? Deus colocou aqui na minha cabeça. Que, tipo, até no meio do mortal, tipo, num lugar mortal, Deus nos dá visões, sabe? Tipo, Deus fala com a gente, Deus... Cara, olha o tanto que isso mudou, sabe? Tipo, Paulo se entregou pela palavra, sabe? Ele tava lá, na ilha da prisão, no lugar mortal. E foi lá que, tipo, tudo mudou, sabe? Tipo, o último capítulo da Bíblia foi lá que Deus revelou, tipo, coisas que a gente precisava saber, sabe? Tipo assim, é no meio do mortal, cara. É no meio. Lembra? No meio da que Deus vai falar com a gente, cara. Que Deus vai revelar, que Deus vai trazer uma coisa que, meu Deus do céu, Jeremias 33:3, né? Que nem passa na nossa cabeça. Nossa, exatamente. Lembrou muito aquela passagem
que o Senhor levantou o vale de ossos secos, porque também foi num lugar assim, mano. E tipo, o poder do Senhor não se limita a nada, é muito surreal, mano. Nossa, outra coisa, rapidinho aqui, aproveitando o 9, que eu marquei antes dessa parte que a Deia falou, que é bem no comecinho, que João fala, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus. E, gente, eu achei tão lindo, eu me lembrei de Paulo, porque ele sempre falava umas coisas assim, que ele é nosso companheiro, em momento. Mano, igualzinho o Paulo, nossa, eu achei muito lindo, eu até marquei, porque assim, eu fico chocada com essas coisas de tão lindo. Uma coisa sobre... Pode falar, Gabi. Não, só ia falar que é incrível ver que os apóstolos tinham tanto amor, mas tanto amor não só por Cristo, mas pela obra, pela a igreja em si, e tipo, dá uma inspiração para que a gente possa ser assim também, tipo, eu chego aqui, oi meus irmãos amados do meu coração, estamos aqui na luta juntos, entendeu? Com Cristo, love, love. Vai, meu Deus, pode falar. Sim, verdade. É uma coisa sobre a ilha de Patmos, uma curiosidade. Lá eles colocavam as pessoas, o império, enfim, colocavam as pessoas que eles achavam perigosas. E qual era o perigo que João apresentava para eles? O perigo é que João não parava de falar de Jesus. Meu, cara, como assim? Então, tipo, lá eles só colocavam pessoas que matavam, pessoas que, tipo, trazia medo para a sociedade, que trazia medo principalmente para os governantes, esqueci o nome de quem estava reinando na época, mas tipo, aí eles condenaram João porque João simplesmente não parava de pregar. Meu, isso é icônico, chega a ser engraçado, porque, como assim? Isso me lembrou um pouco a sociedade hoje em dia, porque se você falar alguma coisa contra a opinião da outra pessoa, já chega em cima. É desse jeito. Principalmente a gente. Caramba, gente. É tipo, cada curiosidade que eu fico chocada. Isso que vocês falaram, tipo, do meio da prisão que a Deia falou, lembra que o livro de Apocalipse, o principal objetivo é dar esperança. E que mais poderia ser o que mais poderia dar esperança do que João tá ali no meio da luta e Deus falar com ele, mostrar algo tão incrível, se mostrar pra ele ali. Você tem noção? Isso, esperança ali. Imagina ele lá sofrendo e aí Deus vem com essa. Nossa! Ai. E mais uma vez, Deus só concluindo o propósito que ele tem nas nossas vidas, né? Por exemplo, qual seria a história de João se ele não fosse pregar, não fosse preso, não fosse exilado, enfim, né? Deus e sua perfeição. Efésios 1:4, se eu não me engano, que a gente tinha falado que Deus tem um propósito. Deus tem um propósito em todas as coisas, né, gente? Nessa minha esperança, me lembrou da mulher do fluxo de sangue. Que uma pessoa foi lá contar pra ela. Sim, nossa, real. Continuando aqui, então. Aí, gente, eu anotei, né, obviamente, ali na parte que ele descreve quem tava lá no meio dos 7 castiçais de ouro, né, que eu vou ler aqui porque, gente, é muito pesado. Eu li arrepiado, eu li chorando. No meio deles estava um ser parecido com um homem, ou seja, imagem e semelhança dele, né, era real, não era fake news. E um homem parecido com um homem, vestindo uma roupa que chegava até os pés, com uma faixa de ouro em volta do peito. Os cabelos eram brancos como a lã ou como a neve, e os seus olhos eram brilhantes como fogo. Imagina. Você já começa a ler como? Já no show terra. Porque, gente do céu, que versículo. Não, e, tipo, a gente começa a imaginar, meu Deus, coisa perfeita. Sim, imagina ruas de ouro e você lá. Daí, o que você vai falar? Você ia falar? Beleza. Olha, por isso que Deus vai o bandido, porque vê rua de ouro. Não imagina como deve ficar coçando. Gente, vocês têm alguma coisa para falar desses ainda? Gente, esses 7 castiçais de ouro,
Vocês pesquisaram o que significa? Ah, Eu beleza. pesquisei, procurei imagem. Ele fala mais pra frente. Lá no 20, se eu não me engano. Ah, tá. É que Se quiser. eu não lembrava. Mas é Já que, tipo, vou- eu acho que deve ter algum sentido figurativo, assim, sabe? Ó, pode ler aqui? Enfim, calma aí. O sentido secreto das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, que mostra lá que ele fala que ele tava com 7 estrelas na mão direita e 7 candelabros, castiçais no caso. Aqui tá candelabros, é a mesma coisa, gente, só a mão do nome. Enfim, 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro é este. As 7 estrelas são anjos e as 7 igrejas são anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, tipo assim, os 7 candelabros seriam as 7 igrejas e as estrelas anjos que ele enviou lá pra igreja e tal. Entendeu? E também, gente, só pra completar, coisa mínima mesmo. Tava lendo aqui na Bíblia do meu pai, só pra completar, que fala sobre os 7 castiçais de ouro, né? E eu não sei se vocês viram, mas é tipo um negócio que ilumina. Então, aqui representa as igrejas, né? Que são as luzes em um mundo escuro. Achei bem interessante isso. Ah, e também tem uma parte que eu encontrei também, que é sobre o versículo 13 ao 15, que diz assim: a veste do Senhor simboliza a realeza sacerdotal. Os cabelos brancos e os olhos como chamas de fogo simbolizam a eternidade, sabedoria e onisciência. E o latão reluzente, que em algumas bíblias está latão reluzente e outras bronze polido, né, que no caso a minha tá assim, sugere a imutabilidade e onipotência. E muitas águas representa autoridade e comando. Gente, o próprio poder, né? Exatamente. Cadê? Alguém que tem alguma coisa pra falar que eu vi que tinham ligado o microfone aí? Eu lembrei que eu vi esse negócio dos castiçais, porque eu não sabia, né? Aí, assim, no original, esses castiçais, eles têm o nome de menorá. Menorá. Que era dos judeus e, tipo, ele era muito usado em ritual, era muito, tipo, importante no templo. E... ainda usam. Uma vez que foi, Gabi? Quem é judeu normalmente ainda usam. E tem aquela, sabe aquele evento, não sei dizer, é tipo feriado, assim, pra eles, que eles comemoram no Natal, que eu esqueci o nome. Eles usam, coloca tipo um desses, assim. Eu acho que você já deve ter visto em filme ou algo do tipo, e não sabe, né? Depois a gente manda foto. É tipo assim, é um só com o 7. É aquele negócio que tem um só, mas com 7 braços que tem o negócio. E aí, tipo, foi Deus que falou para Moisés como era para ser. E foi lá que foi feito lá, a base de ouro, do jeitinho que Deus mandou ser. E aí, esses castiçais, fui procurar o que significava, porque, né? Aí significa luz, significa... É esse aí que o Dudu mandou. Luz, planejar, significa árvore da vida e também pode significar vida eterna. E outra coisa que eu reparei também, que, ele usa os 7 o castiçai que tem 7 lá no negocinho, em um só, pra definir as igrejas. Então, os 7 castiçais são as 7 igrejas, e todas estão em um único negócio, um único castiçal. Entendeu? Pegou? Você pegou? Entendeu? Todas as igrejas em uma só. Nós somos a igreja de Cristo e a noiva dele, entendeu? Noiva do Cordeiro. Até para falar de um objeto, Deus tem o propósito dele. Tudo tem propósito. Agora a gente vai falar sério. Esse 16 e o 15, gente que começa as teorias. Eu tinha marcado aqui, o 17, que foi quando que João fala assim, quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E isso até me lembrou que ele disse, eu sou aquele que vive.
Aí me lembrou de 1 Coríntios 15, 55. Onde está a morte, a sua vitória? Tá vendo? Toma, trouxa. É isso aí, gente. Menina, falar os pais dele como morto. Se eu ouvisse ele dizer isso pra mim, eu já tava morta. Onde é que tá? Quero ver, mostra aqui. Alguém tem alguma coisa pra comentar, gente? Mais alguma coisa pra comentar do 1 em si? Se quiser. Tenho só mais uma. Esse 16 aqui, eu queria saber o que vocês acharam dele. Você tá falando do O que 16? do 16. Ai, O que representa essa agulha, essa espada. É que o meu tá tipo um agulhão, mas tá falando de espada mesmo. Tá, ó. Na mão direita, ele segurava 7 estrelas, que foi o que a gente falou depois, que eram 7 anjos. E da sua boca saía uma espada afiada dos 2 lados. E se eu não me engano, a gente vai falar no 2 sobre essa espada, que vocês vão ver o porquê. Era tipo Era meio que pra uma igreja específica. Você quer falar, Dê? Se você quiser. É que depois a gente tem que pesquisar com o direitinho, mas isso da mesma forma que as 7 estrelas tem o seu significado, que são 7 anjos, essa espada também tem o seu significado. E depois fala assim, o seu rosto brilhava como o sol ao meio-dia. E a gente sabe o porquê, né? Se ele visse, teria que morrer. Lembrou outra passagem lá. Alguém tem alguma coisa mais pra comentar? Depois a gente pesquisa isso direitinho, tá, Zayn? Desculpa aí não ter pesquisado antes. Só queria dizer que eu acho que essa agulha é as palavras dele. Porque às vezes ele chamava a pessoa de amigo, depois chamava de serpente e você tem que se arrepender. E essas palavras que eram as espadas encravadas. Sim, até porque no 2 ele fala assim, arrependam-se. Tipo, ele dá a chance da pessoa se arrepender, porque senão ele vai ter que ser justo. Porque Deus pode ser misericordioso, bondoso, mas ele também é justo acima de tudo. Entendeu? E aí, o que achou? Comente aqui embaixo a sua opinião. Também não se esqueça de comentar o que Deus tocou no seu coração durante essa reunião. E deixe o joinha, se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até a próxima! Fiquem com Deus. Tchau!